A mensagem de hoje retrata da força física e os cabelos compridos, ou seja, sobre a maior força que não está nos músculos, mas sim no compromisso com Deus. E quando esse compromisso é quebrado, essa força vai embora. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Isso mesmo, de Sansão. Sansão foi o homem mais forte da terra, mas foi também o homem mais fraco no controle das suas emoções. A história dele foi um dos relatos mais humanos e dramáticos de toda a Bíblia. Sansão foi dotado de força sobre-humana concedida por Deus desde o seu nascimento. Ele liderou Israel contra os filisteus por 20 anos. Ainda assim, a sua trajetória foi marcada por fraquezas pessoais, o que acabou resultando em sua queda e morte. Eu vou descrever mais ou menos como esse processo de queda e levantamento aconteceu, mas para isso eu preciso da sua atenção agora. Deus escolheu Sansão porque ele tinha um plano de libertação para os israelitas que estavam sob o domínio e a opressão dos filisteus por 40 anos. A força de Sansão foi só a arma que Deus enviou para começar a quebra desse domínio e dar esperança a esse povo. Sansão não foi escolhido por acaso nem por mérito próprio. Ele foi escolhido, consagrado e dedicado a Deus muito antes de nascer. A força que ele tinha era um sinal de que o Espírito de Deus estava sobre ele para cumprir uma missão específica naquele tempo. Deus não deu a força para Sansão para ele ficar se exibindo com ela por aí, mas sim para ele servir como um instrumento e na causa de Deus. O problema foi que Sansão começou a acreditar que aquela força que ele tinha era dele e que essa força nunca o deixaria. Foi aí que ele começou a se tornar arrogante. Ele achou que podia viver de qualquer jeito e que aquela força continuaria ali. E com isso, ele acabou esquecendo que um privilégio desse exigia uma grande responsabilidade. Na vida real também é assim. Quando temos sucesso, dinheiro, saúde, fama, a tendência do ser humano é esquecer de Deus e confiar na própria capacidade e na própria força. É por isso que erramos feio. A cegueira é a nossa própria perda de propósito. E qual cegueira é essa que eu estou falando? Eu estou falando dos vícios, do orgulho, da ganância, do egoísmo, das amizades ruins e pequenos erros que parecem inofensivos aos nossos olhos, mas que na realidade é tudo isso que corta a nossa conexão com o que é sagrado, ou seja, com Deus. E com Sansão foi assim. Ele entregou seu segredo por um simples prazer momentâneo que sentiu por uma mulher chamada Dalila. Ele só tinha 3 regras a cumprir que Deus impôs a ele, que era não beber vinho, não tocar em mortos e não cortar o cabelo. Lá em Juízes capítulo 16, do verso 19 ao 21, podemos ver que a autoconfiança nele mesmo fez com que ele quebrasse uma das regras que o levou a cair. E claro, depois disso veio as consequências. Sansão virou escravo, perdeu sua liberdade e sua visão. Como você vê, ninguém cai de repente. A queda de Sansão foi resultado de pequenas fraquezas, como comer o mel na carcaça do leão e as festas em territórios inimigos, e a sua entrega a Dalila. Assim como Sansão, nós também temos força que pode se tornar a nossa desgraça se não for consagrada a Deus. A primeira lição que aprendemos hoje é que às vezes Deus permite que sejamos reclusos, ou seja, que tenhamos um isolamento forçado para que o barulho do orgulho desapareça. Se você está em um momento de isolamento ou de perda, não veja isso apenas como um castigo. Veja isso como um lugar onde Deus vai tratar o seu coração em particular. Em Juízes capítulo 16, no verso 22, diz assim: "E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo." E na segunda lição nós aprendemos que em uma prisão ninguém percebe isso, mas Deus já está lá devolvendo a tua força e a minha, assim como Ele devolveu a força de Sansão. Sabe, a restauração de Deus é um processo gradual que acontece aos poucos. Não é um evento mágico, num piscar de olhos. Por isso que nunca devemos desprezar os pequenos passos de melhora. Saiba você que cada dia de fidelidade no secreto é o seu cabelo e o meu cabelo crescendo novamente. Em Juízes capítulo 16, no verso 28, Sansão orou assim: "Senhor Deus, eu te peço que te lembres de mim, me fortalece só mais essa vez."
A terceira lição nos ensina que Sansão finalmente entendeu que a força dele não vinha do cabelo, mas sim do Deus que o fez nazireu. Então foi aí que ele trocou o eu sou forte pelo Senhor me fortalece. Você sabe quando é que o forte se levanta? É quando ele admite a sua fraqueza. A tua maior vitória não acontece quando você está no topo, mas sim quando você depende totalmente de Deus. Sansão foi salvo, mas ao cumprir a sua missão destinada por Deus aqui nessa terra, ele teve que morrer. Deus levantou Sansão novamente para ele ser útil, não para ser famoso. Mesmo com as falhas, a utilidade de Sansão não dependia da perfeição humana, mas sim do propósito divino. E essa utilidade de Sansão deu continuidade quando ele destruiu o templo dos falsos deuses e eliminou os líderes inimigos de uma só vez. Então foi aí que começou o início da libertação de Israel. E a Bíblia, se você não sabe, destaca que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Saiba você hoje que Deus pode usar instrumentos imperfeitos para realizar planos perfeitos. E não importa o quão profunda foi a sua queda, porque a raiz da nossa aliança e conexão com Deus ainda está aqui. Basta somente a gente pedir. Essa é a grande lição que a Bíblia nos deixa hoje, a de que Deus capacita pessoas imperfeitas para realizar sua vontade quando necessário. Então, deixe o seu cabelo crescer. Faça que nem Sansão. Peça a Deus hoje. Lembre-se que o crescimento do cabelo é a maior metáfora da esperança que renasce. Ela ensina que a queda não é o fim e que a força pode ser recuperada e restaurada para um novo recomeço. Fica com Deus.